É uma área da medicina, né, que ela é recente, né, uma especialidade recente. Ela é oferecida em forma de residência, especialização. Né? Nada contra especialização, né, gente? Mas nada se compara a uma residência. Né? Então, quem tiver coragem, né, e for corajoso de fazer, porque não é fácil. Né? Mas é a melhor experiência que qualquer um possa ter. É a residência. Ali você aprende realmente a sua especialidade. A pós-graduação, por mais que seja excelente, ela perde na prática. Final de semana é a prática, mas você chega lá, pontualmente, eles vão ter um paciente que você procura. Então, quem puder investir, puder aguentar mais um bocadinho, fazer pelo menos uma residência básica, né? Isso que eu fiz pós-graduação. Vale a pena. A medicina do trabalho é uma especialidade médica, né, que estuda e acompanha esses indivíduos, esses trabalhadores, esses indivíduos que se ocupam. Quando eu falo trabalhador, é qualquer indivíduo que realiza alguma função, objetivando o quê? O lucro. Né? Trabalhar de graça é lógico, só se você for fazer uma caridade. Né? Trabalho no serviço autônomo, que é uma coisa que a gente faz muito pouco, tá? A gente deveria fazer mais, retornar para a sociedade o que a gente tem de possibilidade, né? Então a gente estuda, na verdade, a relação desses trabalhadores com o trabalho, né? E como é essa relação? O que faz esse indivíduo adoecer? A gente sabe que a saúde é o quê? O completo bem-estar físico, mental e social. Não apenas a ausência de doença. Alguém tem saúde aqui? Quem pode dizer que tem saúde? Quem que está em completo bem-estar físico, mental? Ninguém. Mental. Então, é uma utopia, né? Essa definição é da Organização Mundial da Saúde, que agora está conhecendo as garras da OMS, né? No mundo. Estamos? Então, é uma utopia. Ninguém tem saúde. A gente tem momentos, momentos de saúde. Daqui a um minuto já muda. E o trabalho, ele é um determinante social, ele está nesse processo aqui, ó. Então, o que a medicina do trabalho ela vem oferecer para esse trabalhador? Promoção de saúde. O que é promoção de saúde? Dar condições de trabalhar. É prevenir doenças, não só ocupacionais. A gente tem que saber que esse indivíduo que trabalha, ele vem de uma comunidade. Muitas doenças que acontecem na empresa, é lá da comunidade. Então, quando eu tenho um trabalhador, eu tenho que conhecer toda a história dele. Se ele tem família, se ele não tem, onde ele mora, se tem esgotamento sanitário, se ele tem filhos, se os filhos estão na escola, se a mulher está grávida, está fazendo pré-natal. Tem que preocupar com a vida desse indivíduo extra-muros da empresa. Porque o que acontece lá fora interfere na empresa. E a gente trabalha pelo empregador, claro, que é o nosso patrão, mas a gente exige que esse empregador ofereça condições de trabalho. Então, é todo um montante de recursos que a gente oferece a esse trabalhador para manter a sua saúde. Por que eu tenho lá um cara dependente etílico, né, que chega toda sexta-feira com um bafo de cachaça, segunda-feira para trabalhar? Isso acontece. Segunda-feira é o dia que a gente pega a galera alcoolizada. E aí? Peraí. Bonito, vem cá, eu quero te ajudar. Então você me ajuda. Se você voltar de novo, você vai ser demitido por justa causa. Eu não posso permitir. Se eu falo trabalho em equipe, tá, gente? Porque não é só o médico do trabalho. É o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança, o engenheiro do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho. Tá? Então, se você voltar, cara, você, infelizmente, você vai ganhar a justa causa. Estou te dando condição que você não quer. Uma coisa que a gente vê demais, o povo sem EPI, é uma vergonha, gente. Só rodar no hospital, qualquer hospital, você vai ver lá fazendo merda, principalmente os médicos. É o profissional que menos usa equipamento de proteção individual. Eu sempre dou exemplo seu em algumas aulas. Você lembra
Você lembra a reação anafilática que você teve? Foi por látex. Impressionante. Depois eu vou contar, você conta a história quando chegar lá na aula. É impressionante quando a gente fala dessa questão de EPI. Sempre por exemplo do Bruno, né? Marcos. Tá? Então, é uma especialidade médica fantástica, que agora também trabalha com perícias do INSS. Lembrando que vai ter concurso agora, tá? Para período do INSS. Quem se animar aí, não deixam de fazer, porque não são muitas vagas, viu? É muito tentando me animar. É horrível. É ruim, né? 20 horas a gente vai. Muito pouco também. Não, são 1.500 vagas. Para médico, para médico. É para médico, vamos fazer para médico, né, gente? Vale a pena fazer. Da minha experiência com direito. Assim como é menos pior que ele do DML, né? Mas aí é presunto todo dia, né? Enfim, não tem nada fácil na vida, né? Então, é a especialidade que trabalha exatamente nesse processo aqui, ó. A relação do trabalho com os trabalhadores, com o objetivo de assegurar a saúde física, mental, social, espiritual desse trabalhador. Tá? Dá para ser mudado esse conceito agora e colocar também a espiritualidade na definição de saúde. Né? E hoje, se já tiver aula de espiritualidade, quando original, é impressionante, gente. Faz parte da anamnese psiquiátrica da família se existe alguma religião ou espiritualidade da família. E é impressionante quando a família volta a frequentar, a maioria não está frequentando, volta a frequentar a igreja, independente da qualquer que seja, como que muda a vida. Porque a criança é o que os pais são. Né? Impressionante. Assim é também na medicina, a gente busca essa história desse paciente. Então, os pilares da medicina do trabalho é o pilar clínico e saúde pública. Então, na verdade, o médico do trabalho, ele é um médico generalista, ele tem que ser generalista, ele tem que ter faculdade de medicina para ser médico do trabalho. E ali ele vai atender as demandas dos trabalhadores. O médico do trabalho, ele realiza a consulta médica da empresa. Tanto que existe o prontuário do trabalhador. Assim como o enfermeiro realiza a consulta de enfermagem, direcionada para o cuidado. Né? O médico tratamento e também cuidado. E também ele tem que ter conhecimento de saúde pública. Por quê? Esse trabalhador vem de um lugar, vem de uma comunidade. Isso interfere também na saúde do trabalhador. Então, as ações de prevenção e assistência à saúde do trabalhador, tá? Interessante que, principalmente, é prevenindo e promovendo saúde, mas o médico do trabalho, assim como o enfermeiro, ele tem que estar pronto ali para atender o quê? O que a gente não quer que aconteça, que é o acidente do trabalho. Quem que faz o cuidado pré-hospitalar? Médico, ou enfermeiro ou técnico de enfermagem. Até levar esse indivíduo para um cuidado avançado de vida. Certo? Então, ele está ali também para atender as demandas, inclusive após o acidente, a ocorrência desse acidente. E manter esse cuidado até a recuperação desse indivíduo. Se ele recuperar, ele tem que voltar a trabalhar. Se for incapacidade temporária. Ou ele vai aposentar. Ou ele vai ser remanejado. A gente tem que tentar, gente, reduzir a quantidade de pessoas dependentes do INSS. Menos um trabalhando, tem que trabalhar por ele. Mas se o cara perdeu o braço, está na reabilitação, ele consegue exercer uma função lá na secretaria da empresa, eu vou remanejar ele da empresa. Não vou aposentar o cara. Né? Se bem que muitos querem viver de migalha, né? E querem se aposentar. Imagina você se aposentar com salário mínimo hoje. Mas a gente está aprendendo a receita, né? Está com fome? Não come. Está com fome, come terra. Receita básica, né? Não tem laranja, chupa limão. Na mesma hora você esquece da fome, você chupar um limão. Como é que a gente gosta? Meu menino chupa limão tranquilo. Né? Então, a promoção da saúde. Promover a saúde é você dar condições de vida.
É inadmissível que um trabalhador esteja numa empresa e ele não tenha o quê? EPI. Não dá. Também é inadmissível permitir que aquele indivíduo não use EPI, se tem EPI. Tá? Então, um indivíduo que está sem EPI é demissão por justa causa. Não tem essa história de 3 vezes, não. Quem criou esse negócio de 3 vezes é país subdesenvolvido. Erro é erro, não tem meio termo. Você tem lá sua luva para você usar e você não quer usar, você está se colocando em risco. Em risco a empresa. Então, meu filho, ó, é só olhar, é justa causa. Tem empresa que coloca 3, né? 3 cartas de advertência. Vocês não tiraram. Algum advogado sabe explicar aí por que. Até a gente fala com o menino em casa, né? Ó, já é a 2ª vez, hein? A 3ª vez você vai ver. Por que a 3ª vez? Tá. O cara não usa EPI e se acidenta. Vai ser ruim para quem? Claro, para ele, se for uma doença infecciosa, grave, mas e o empregador que vai ter que contratar outro para colocar no lugar? Eu tenho que defender o patrimônio também do empresário, do empregador. Mas a lei trabalhista só deu trabalho. Sim, sim, exatamente. Hoje a lei trabalhista, as leis, na verdade, vitimizam o indivíduo. Aí ninguém contrata mais. Ninguém contrata mais. Tá? Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina, nos comitês, criaram e reconheceram, na verdade, a especialidade médica em 2002. Então, bem novinho, bem nova a especialidade. Tem 22 anos, né? Foi criada também em 68, até antes, né? A Associação Nacional de Medicina do Trabalho. É a nossa associação que emite os certificados de especialidade, né? Então, se eu faço residência, eu já saio com RQE, que é um registro profissional. Se eu faço especialidade, eu tenho que prestar prova à sociedade. Essa é a grande diferença também da residência para a especialidade. Depois de um tempo. Você tem um tempo de 1 ano, 1 ano e meio para poder fazer. Algumas especialidades até 5, né? Então, assim, e isso a população já está vendo. Cadê o RQE? Hoje você não pode colocar que você é especialista em uma área sem você ter o RQE. Eu não posso, eu sou pediatra, né? Eu não atendo pediatria, né? Quem coloca pediatria, eu atendo pediatria, mas vou colocar pediatra. Eu não tenho especialidade. Né? Se você fez medicina do trabalho, é medicina do trabalho. Você não vai colocar que você é médico do trabalho. Você atende medicina do trabalho. Tá? Enfim. Em 2022, né, foi disposto, né, uma norma no Diário Oficial, né, mostrando, né, a importância, né, dos médicos, né, que atendem a saúde do trabalhador. Tá? E um breve histórico, né, gente? A relação saúde-doença e trabalho-doença já vem lá desde a antiguidade, lá da Grécia. Vem desde Adão e Eva, mas Adão e Eva não trabalhavam, né? E tem uma causa, né? Por que eles passaram a trabalhar? Pecaram. Então trabalho é castigo? Olha que interessante, o trabalho entrou no mundo como castigo. E era a origem da palavra. A origem da palavra é de um instrumento antigo medieval de tortura, chamado de tripalho. O jeito ficava lá aberto, lá em Chica, esperando só o abutre vir, come um olho, daqui a pouco come a língua. Né? Então, o trabalho ele é visto como castigo. E aí? Se eu trabalho, se eu sou médico, eu vejo a minha profissão como castigo, então por que fez medicina? Na medicina a gente tem que fazer de tudo. Assim como qualquer outra profissão. Não posso escolher. Mesmo dentro da especialidade. No início eu não gosto muito. Mas tem que fazer. A gente tem que gostar do que faz, não fazer o que gosta. Aí a gente vê como castigo. Né? E ganho mal, que não sei o quê. Cara, vaza. Aí você vai descontar no paciente. Estou sem receber, porque hoje tem colegas se prostituindo, tá, gente? Desculpa,
Prostituição que eu falo é desvalorizando a profissão. 3, 4 meses sem receber. O colega falou, você tá maluco? Vai dar um tapa na cara dele. Acorda? Como assim? Dá. Aí começa a lei da oferta e da procura. Um outro aluno, estou fazendo estágio aqui, professor. Você está fazendo o que com o seu CRM? Devolve e volta para a faculdade? Fazendo estágio? Formado já? É. Mas, gente, quem for bom, vai nadar de braçada na medicina, porque muita gente ruim. Como que termina a faculdade? Um dia termina, não tem jeito. Um dia termina. É muita gente ruim. Ainda mais a geração que está vindo agora, imediatista, que você fala não, desmaia, sapateia, faz pirraça, sério? Tem que ver. Primeiro período. Você está falando, te interrompe. Não quer aprender, quer te ensinar. O GAP, fila. Aí eu vim aqui porque o professor falou diferente comigo. Ai, meu Deus. É a geração que está sendo criada. Então, quem tem filho aí, se criar bem, vai ser o estranho, mas vai dominar todo mundo, tá? Você ensinar não para ele, colocar ele do lixo ao luxo, para ele valorizar, andar a pé e andar de avião. E se ele de andar a pé, ele valorizar e ficar feliz, vai dominar o mundo. Caso contrário, hoje colegas médicos são escravizados pela profissão, nem veio filho, tem pacientes assim, com depressão, já com transtorno psicótico. Os pais vêm de 15 em 15 dias e ficam empregados. Aí quando chega, o carro cheio de presente. Já conversei, não tem jeito. Aí fica correndo atrás a vida inteira para poder tratar, na verdade, crise psiquiátrica. Tá? Não adianta. E outro grupo de colegas médicos que já estão com burnout, por quê? Tem certeza que acertaram na loteria depois do diploma, né? Aí sai fazendo o quê? Trabalhando de noite. Porque o sonho é ter um carro, é ter uma Mercedes. Aí se mata de trabalhar e não pode parar de trabalhar, senão ele tem que entregar a Mercedes. E fica lá, né, rodando, plantão em cima de plantão. Não tem como, gente. Eu não sou parando, eu vou fazer 46 anos, né? Eu já estou aguentando mais plantão, estou plantando Suzano do Havaí toda quinta-noite, pediatria, emergência, mas eu já estou no limite. Isso porque 6, 7 anos eu não plantão só. Não dá. Você não aguenta. Aí você imagina. Aí, é engraçado que eles postam, né? Então é que postam contra eles. Você não pode emendar plantões sem descanso. Aí coloca lá, 100 horas, 5 de 100 horas. Aí você imagina se essas 100 horas for de plantão. E aí, como que vai ser? Como que vai chegar, essa figura vai sair do hospital? Tem plantão, dá pra você sair correndo, gente. Já peguei plantão direto, 12 horas sem parar, sem trabalhar, sem descansar. E hoje ainda tem os oportunistas que vão no hospital, filmam, humilham o médico, né? Como se não pudesse descansar, pudesse comer, a população não respeita, né? Enfim, ninguém aguenta. Aí síndrome de burnout e suicídio, tá? Hoje, suicídio entre médicos. Os valores estão, a incidência está alarmante. A Caturuna mesmo já perdeu já uns 4 médicos, estudantes, né? O morrer dormindo, beta-bloqueador com benzodiazepina. Tá? Loucura, alunos impregnados de metilfenidato, que leva a quê? Ideação suicida. Hoje, qualquer problema, você toma um remedinho. E quando o efeito do remédio passar, como que fica? Né? O moleque não faz nada, Na aula inaugural no Unig, aí a gente falou do gato e tudo.
Só que eu falei com eles, o GAP não faz milagre. Vocês vêm pra cá só pra zoeira e festa. Que bom que na véspera vocês têm ansiedade, porque se não tivesse ansiedade, vocês não são normais, né? Um monte de coisa para estudar, aí entra no medicamento. Não adianta, tem que se organizar. Aí você imagina a realidade minha e de muitos aqui que trabalham a estudar. Não é fácil não, gente. Vocês já estão já no terceiro ano, já quase que internado. Olha quanta coisa já passou, né? Então, a antiguidade greco-romana já havia relatos de Hipócrates, Plínio e Galeno sobre uma relação. Eles começaram a perceber que indivíduos adoeciam trabalhando. Né? Bauer já fez a primeira referência em 1556 da silicose. O que é silicose? É uma pneumoconiose pela inalação de pó de sílica. A gente já, com certeza, muita gente já viu aqui, já foram em fábricas de mármore. Já. Aquele pó é sílica. E a maioria não tem equipamento de proteção individual. Esse pó vai para o pulmão. O que faz no pulmão? Fibrose. E pode desencadear tuberculose. A gente vai ter uma aula só de pneumoconiose. Então ele percebeu lá em 1956 que indivíduos mineiros, né, desenvolviam essa doença pulmonar, né, e para ela acontecer de 5 a 10 anos de exposição. Paracelso já viu a relação já do mercúrio, né, indivíduos que trabalhavam também como mineiros, né. Só que o destaque maior veio com quem? Guarda esse nome, Bernardino Ramazzini. É um cara bonito, um cara... você imagina se pegar um piolho aqui, né? Esse cara aqui, Bernardino Ramazzini, ele foi o primeiro médico do trabalho. Foi ele que realmente estudou as doenças ocupacionais. Ele escreveu esse livro aqui, ó, De Morbis Artificam Diatriba, onde ele descreve 54 doenças profissionais. Foi o primeiro que relatou isso aí. Tá? Então ele é o pai da medicina do trabalho. Aí você imagina, começando a aparecer as máquinas. Vocês imaginam o que aconteceu? Piorou. O dia que recebeu uma máquina ali, que bonitinho que ele fazia isso, ele perdia a cabeça. Né? Não se tinha treinamento, não se tinha segurança em uma máquina. E lembrando que nessa época também existia trabalho infantil. Nessa época, e ainda hoje, no Brasil nós temos trabalho infantil, gente. E prostituição infantil à luz do dia. Faça uma viagem aí para o Nordeste e com a polícia do lado. Vocês não têm noção da quantidade de criança brasileira que é traficada, tá? Para pedofilia. Tem crianças que têm todos os dentes extraídos para não morder o pênis do agressor do sexo oral. Bebês traficados, estuprados. Isso falaram lá atrás de uma senadora. Aí depois veio uma outra lá cantando. Não sei o nome dela. Cantou a música. Então, essa lá em Maceió. Qual o nome, gente, da cidade? Marajó. Aí quando essa aí começou a falar de Marajó, os artistas todos, né? Os globais, né? Começaram a fazer a propaganda, coisa que a gente já conhecia. E quando a outra lá falou, ela foi inclusive criticada. Principalmente pela bruxa. Que faz o X. Né? Criticou ela. E depois descobriram, né, todo esse tráfico de criança ali em Marajó. Fez a musiquinha para dar o quê? Para dar visibilidade. Então assim, gente, é uma realidade. A gente é um país... A gente não é um país invisível, a gente é um país ainda subdesenvolvido. O país tem tuberculose, hanseníase. Então, na verdade, é enganação. Né? A gente não tem vias de desenvolvimento. Nunca teve. Né? Então, a gente tem ainda trabalho infantil. O trabalho infantil ele tem que ser denunciado, tem que ser notificado no Sistema Nacional de Agravo de Notificação. Tá? Então, nessa época da Revolução Industrial, não existia carga horária de trabalho. Não existia. Trabalho noturno
Você imagina você trabalhar num local escuro, sem iluminação. Nessa época não tinha. Começou já para a energia elétrica já a existir, mas muitos indivíduos se acidentavam à noite. Né? E isso foi gerando o quê? Política é política em qualquer lugar, né? Aí chegou lá um cara político e viu, opa, peraí, deixa eu movimentar esse povo aí. Começou a movimentar, não dá certo isso, vocês não têm condições de trabalho, nada é oferecido para vocês. Aí ele foi levado para o parlamento britânico, né? E foi criada essa mobilização à opinião pública por conta desses acidentes, a lei da saúde e moral dos aprendizes, que reduzia para 12 horas de trabalho por dia, proibiu o trabalho noturno, obrigava a ventilação nas fábricas, por conta de doenças infecciosas. E também a febre das fábricas, que aconteceu nessa época, que era aquela picada da pulga do rato. Transmitia essa bactéria aqui, ó, Rickettsia provese. Então, essa lei aqui, ela trouxe já uma esperança, uma melhoria de 12 horas por dia de trabalho para a população e proibir também o trabalho infantil, né? Esse cara aqui foi o primeiro médico que trabalhou como médico, que exerceu função como médico do trabalho, né? Isso aqui só para a gente ter uma ideia, mas é importante a gente saber a história do Bernardino Ramazzini, dessa lei aqui, dessa mudança de paradigma, e que só para mostrar como que a opinião pública, ela tem valor, mas valor para uma sociedade que tem instrução, não a nossa que é semi-analfabeta. Infelizmente, a nossa é semi-analfabeta. Eu tenho um aluno hoje que não sabe escrever. Vai ler, come letra, como sílaba, consoante. Hoje você faz segundo grau em um ano, compilado. Hoje a aprovação é automática, gente. O indivíduo não é reprovado. Porque o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação, ele não pode reduzir. Então, se a professora reprovar alguém, nossa mãe, ela apanha na escola. Ela tem que provar por que ela reprovou. Porque se ela reprovou, ela é culpada. Ser professor hoje de educação infantil, básica, e ensino médio, né, tem que ser corajoso. E a superior também está começando também. Enfim, então, em 1883 foi a melhoria das fábricas, né? Aí foi criado, né? Inglaterra era o berço, né? Era o centro na época da história. Aí, peraí, vamos criar uma organização de trabalho. Bom, mas tem trabalho, saúde. Ao mesmo tempo também foi criado depois, né, a Organização Mundial de Saúde, que trouxe o tema de saúde ocupacional como prioridade. Foi bem depois da criação da Organização Internacional do Trabalho, né? Essa convenção 81 aqui estabeleceu também que as fábricas deveriam passar por inspeção, justamente para fazer valer foi decidido lá na lei de moral de aprendizes, né, 12 horas de trabalho, ventilação das fábricas, né, mas era realmente uma inspeção, não é uma inspeção que acontece no Brasil, não. Se preparem, tá, gente? Vocês forem montar consultório, tá? Graças a Deus já passou, deu tudo certo. Se preparem. Doideira. O posto de saúde está lá com telha de amianto, está funcionando. Você monta o seu consultório. Piada no nosso país. Aí vem no Brasil. O Brasil tudo é mais tarde, né? Tudo atrasado aqui, né? Em 21 foi a primeira, em 1921, a primeira inspeção de trabalho no Rio. Só para a gente ver como foi a evolução mesmo, né, gente? Em 26, a reforma da Constituição trouxe também a temática da saúde do trabalho, da saúde ocupacional. E em 31 já existia Vargas no poder, né? O Vargas nessa época ele trabalhava muito tema, né? Ele investia muito no tema de trabalho. E aí ele criou também as delegacias regionais do trabalho. Em 34, todo acidente de trabalho deveria ser comunicado. A gente sabe que o trabalho tem que ser comunicado em 24 horas, né? Comunicação do acidente de trabalho tem que ser comunicado, né? Aumentou-se, né, na verdade, na década de 30, começou um êxodo rural, o povo sair da roça para a cidade.
E assim aumentou o número de trabalhadores urbanos. Hoje a população é essencialmente urbana. E o processo de favelização foi isso, foi nessa época aqui. O povo chegava no Rio de Janeiro, os ricos moravam onde? Na praia. O que eles fizeram? Morro. Tem cidade que é o contrário, né? O povo mora no morro. Aí o povo chegava lá, o sujeito chegava e colocava lá uma bandeira, isso aqui é meu, né? E assim ficava. Né? E em 1940 foram criadas as CIPs, as primeiras CIPs, né? Que são comissões internas dentro da empresa que previnem acidente de trabalho. A gente vai ter essa aula. Em 66 foi criada a Fundacentro, que é o órgão científico, né, da saúde do trabalhador, aqui que você tem as maiores pesquisas em relação à saúde do trabalhador. E em 60, no fim da década, na verdade, 60, já começou a ter uma legislação específica de fiscalização. Em 72, foi tornado obrigatório, mais de 100 empregados numa empresa, ter equipe de saúde ocupacional. Quem que é a equipe básica? O médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro do trabalho e o técnico de enfermagem do trabalho. Ah, você pode aumentar? Pode, de acordo com a demanda da empresa. Pode investir no cirurgião dentista, especialista em saúde ocupacional. Só que para você exercer, você tem que ser especialista na área, ou pós-graduação na área de saúde ocupacional. Em 78 foram criadas 28 ZNRs, que atualmente são 31. Vamos ver todas, mas algumas só serão focadas, as mais importantes para a vida profissional de vocês, tá? Em 87, portaria 34, torna obrigatório toda empresa regida por CLT, a criação do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. O SESMIT é o órgão que forma a equipe. Quem faz parte do SESMIT? Como eu disse, o médico, o enfermeiro, o engenheiro, técnico de segurança e enfermagem do trabalho. Equipe básica. Só que a gente vai entender que esse SESMIT completo não é em qualquer empresa, vai depender do número de funcionários e o risco que a empresa oferece. Você tem uma confecção de 500 trabalhadores. Às vezes ali vai ser necessário só o técnico de segurança do trabalho, o médico. Você tem um hospital de 5.000 funcionários. Aí você vai ter que ter a equipe toda. Para você ter a equipe completa, depende do risco que a empresa oferece, o trabalho oferece, versus o número de funcionários. Preste atenção, tá? Aí, ó. Quer assustar uma pediatria, você coloca aí o Bernardino, né? A foto dele. Peru da Maria, né? Você imagina esse povo antigamente, né, gente? Não, a cartinha era nada. Nossa, mano. Usava um perfume, né? Você imagina, que doideira. Essa higiene que a gente tem só tem 100 anos. Antes disso. Tem gente que tem hoje ainda. Ginecologistas sofriam, né? Cara, sofre até hoje, rapaz. Sai fora. É nóis, Geraldo. Aí, Rexona. Saiu com essa conversa sua. Cara. Não, então, pessoal, a matéria nossa da N1 ela é bastante conceitual, né? Mas traga bastante exemplos, né? A N2 é melhor, que aí são as leis ocupacionais, né? Quem tem mais interesse? Não é nada. Então, pessoal, então, a gente tem que entender que o trabalho ele faz parte de um meio ambiente social. O que é um meio ambiente social? É qualquer espaço onde você tem interação. Né? Então, o espaço da sua casa, você vai ter interação com quem? Com seus pais, né? Seus parentes, amigos, né? Aqueles amigos, né? Você não pode colocar na nossa casa qualquer pessoa hoje. Nossa casa, nossas regras,
né? Então, você vai escolher quem entra, quem sai, né? Só que o trabalho não. Você não escolhe quem você vai trabalhar. É um ambiente social também. E o problema é que, dependendo do trabalho, são pessoas que estão ali que não têm nenhuma habilidade ou competência para tal. E você tem que o quê? Conviver. E esse convívio ele tem que ser harmonioso. Respeito. Senão dá merda. Existem acidentes de trabalho provocados por sabotagem do colega de trabalho. Sabia? Existe um colega de trabalho que cai na mão com você e você se acidenta na empresa por conta da agressão física. Aí você imagina, você sai da sua casa para trabalhar, né, para exercer sua função e o ambiente, o clima está ruim. Por quê, gente? A primeira coisa para a gente ter uma boa relação, a gente precisa de uma relação intrapessoal harmoniosa. Eu tenho que estar bem comigo para poder estar bem com o outro. Né? Um grande problema hoje são as pessoas que não conseguem separar a vida pessoal de profissional e vice-versa. Levam para a vida pessoal e profissional problemas de ambos. Tem como, gente. Não há relacionamento que sobreviva ao indivíduo que chega em casa trazendo problemas de trabalho. A gente tem que aprender a anular. Acabou, agora é minha vida pessoal. Entrei, esquecer. O Né? inverso também. Hã? O inverso também. O inverso também. Tá? Então, é complicado. E vocês terão, infelizmente, essa experiência, que muita gente já teve, né? Certamente essa experiência. Por exemplo, se for serviço público, né? Onde o indivíduo é estatutário, né? Ele é estável, esse que é o pior, ele acha que ele é dono do mundo, né? E por ele já passar por estágio probatório, ele pode fazer o que ele quiser, né? E não é bem assim, né? Mas é difícil, o cara é estável, então ele faz o que ele quer, enfim. Só que você tem que colocar regra, até quando é meu direito, até quando é meu dever, senão daqui a pouco você está sendo usado. Você está lá com um colega lá de plantão, você já chamou 15, ele chamou 5. Tem vagabundo em tudo quanto é lugar, tá, gente? Daqui a pouco você é escravo, está trabalhando para o sujeito, né? É difícil, mas a gente tem que respirar fundo e conviver, né? A vida é uma convivência e isso é o meio ambiente social do trabalho. Muitos adoecem no trabalho por conta dessa questão, né? A dificuldade de relação com a hierarquia também, a insubordinação, né? Hoje você se relacionar com o seu superior por algum motivo ou porque você é assediado, o assédio em produzir, ou até assédio mesmo moral, sexual, isso acontece no local de trabalho. Né? Então, as condições do ambiente devem ser de saúde, senão você vai adoecer, isso é lógico. E aí a gente lembra dos determinantes de saúde, né? O que determina você ter saúde? Um trabalho adequado, um trabalho que você ama, um trabalho que você tenha retorno pelo que você busca, alimentação adequada, moradia adequada, saneamento adequado, educação, transporte, lazer, etc., que você considera como importante. Mas o trabalho em si, ele é importante, e a falta dele também traz doença. Eu já tratei uma hipertensão arterial de um pai de família, conseguindo, junto com a equipe, emprego para o indivíduo. Como que foi isso? Ele chegou para consultar comigo, chorou, desesperado, tinha perdido emprego, tinha 3 filhos, né? E não era, né? Ele não era CLT, ele não sabia o que fazer, desesperado, calma, a pressão estava lá, 22, 110. Organizei, normalizei, pedi os exames para investigar a causa secundária de hipertensão. O que é saúde? A gente não pode ver o paciente como uma doença, tem que ver ele como uma estrutura biopsicossocial.
Serviço social, equipe, vem cá, porque o médico ele tem que aprender a fazer todo mundo girar para a gente. Se a demanda é nutricional, é nutricionista. Há quantas sessões? Tem que me perguntar, eu falei, não sei, eu não sou nutricionista. Caminhou para fisioterapeuta, hoje quase 100% dos adolescentes têm escoliose. O que eu posso solicitar? Uma avaliação e sugerir qual tipo de tratamento fisioterápico, eu não sei, mas acredito que seja motor, né? Aí, o que eu vou fazer, doutor? Eu falei, não sei, eu sou fisioterapeuta. Né? Aquela galera que entra na política não sabe nem o que é um fêmur, né? Aí você imagina. Se a gente abraçar tudo, a gente adoece, gente. E tem uma fila de 30 esperando. Então a gente tem que fazer o quê? A situação mudar, girar. A demanda para a equipe multidisciplinar. Demanda com psicólogo. Nossa mãe, imensa. Se eu for dar uma de psicólogo, tem jeito, não vou ser médico. Né? Então, a situação do cara, ele tratei hipertensão, parará, serviço social, conseguiu emprego para ele. Aí fui acompanhando. Chegou um momento que ele estava fazendo hipotensão. Tira ele hipertensivo. Qual era a doença dele? O desemprego. E hoje, a população que a gente atende, 90% da doença é social. A gente vive hoje obesidade infantil. Mas depois dessa dieta forçada aí, acho que a gente vai cair para desnutrição. Que é melhor, tá? Do que obesidade. É muito difícil você tirar comida de uma criança que é obesa. Oi? Quem foi? É difícil tirar comida. Quem sabe essa estratégia do governo, né? Para reduzir a obesidade no país, né? Enfim. Então, a nossa população ela é o centro, né? Não existe saúde sem acesso a alimentos. E se a gente tem um público, um poder público que não valoriza quem produz, né? Olha o nosso país tropical, nosso país exporta. Como, gente? A gente exporta alimento porque a gente está passando fome, pagando. Como a gente exporta gasolina porque a gente paga o triplo. Como? Interessante, esses dias eu fui abastecer, lá tem que estar discriminado os impostos. Absurdo, 70% da gasolina é imposto. A gasolina sai R$2 sem imposto. O arroz, ninguém nunca fez essa conta. Faça ver lá o valor. É loucura. A gente era para ser potência pelo tanto de imposto que a gente paga. Né? Enfim, educação. O que é feito para destruir uma nação? Não oferecer instrução. Começar pelas universidades federais. Ah, você sente um cachorro? Então você pode ser cachorro. Começa a latir. Ah, eu sou um passarinho. Ah, então vai voar. As universidades federais hoje, todas estão sucateadas. É uma doideira. Doideira. Então você começa a destruir uma nação pela instrução, pela educação. Porque quem não tem conhecimento é massa de manobra. Aí você manobra pelo estômago, pela fome. Enfim, o ambiente do trabalho é importante que ele seja harmônico, né? As condições de vida no trabalho, desemprego, esgotamento sanitário, gente. Doideira, nosso país, ele não... Nem todo mundo tem acesso, não sei a proporção, mas acho que 70% da população brasileira só tem acesso a água tratada. A gente está já em 2025. E isso aqui é um fator de risco muito grande. A gente está pegando agora a doença infecciosa, a incidência está o quê? Aumentando. Se você pega hoje cobertura vacinal, a maioria está em 80%, 70%. O que diz isso? Que doenças erradicadas voltarão. Falar nisso, está na disciplina que eu vou dar de optativa, tá? Não tem horário pra gente. Tem não? É terça-feira de 10 a meio-dia, tá? Os convidados, imunização, vacina. Não dá não, né? Enfim. Serviços sociais de saúde e condições de habitação, né? Então são situações centrais e importantes no processo.
Só para a gente relembrar o que vocês já tiveram essa informação aqui. A concepção de saúde, né? Antes da década de 70, a concepção era médica. Ou seja, saúde era ausência de doença. Então se tratava doença. Nessa época aqui, a medicina, houve um empresariamento da medicina. Antes de 70, os empresários da medicina que construíram hospitais, clínicas, e tratando doenças, pesando dinheiro para cá, dinheiro para lá. Não existia quase nada de prevenção. Tanto que o Programa Nacional de Imunização começou em 73. 5 vacininhas só, e gente morrendo lá. Verminose, era uma loucura. Aí veio a reforma sanitária e isso mudou. A reforma sanitária começou em 70. Para 20 anos depois o SUS aparecer. E que, claro, é exemplo no mundo, gente. Só que a assistência que a gente tem é precária, apesar dos impostos pagos, né? Essa concepção médica ela foi caindo por terra. Por quê? O povo, olha a importância, quando o povo sabe da importância, a força que ele tem. Começou a se mobilizar junto com os sanitaristas da época. E aí começaram a perceber e gritar o quê? A favor de uma gratuidade da saúde, que é exatamente a concepção social. Todos deveriam ter acesso à saúde. Isso foi lá na Constituição de 88, saúde é um dever do Estado, um direito de todo cidadão, dever do Estado provê-la. Então saiu na Constituição, é tudo piada no Brasil, né? Só que todo mundo, peraí, e quem sabia da Constituição era só os políticos. Quem que assiste aqui TV Senado, TV Assembleia, está sendo votado um monte de coisa lá que a gente sabe nem tem noção. Vota um deputado, nem sabe por onde ele anda. E está lá fazendo tudo que quer. Então o Brasil não procura isso. O brasileiro não procura os direitos. Como que a população participa do SUS? Através das reuniões de conselho de saúde. Vai na reunião de conselho de saúde e vê quantos da população estão lá na reunião. Não. Mas aí faz baixaria, né? Vai para a rádio, fazer baixaria. Aí chama lá todo município tem o seu fofoqueiro, né? Itapiruna é tão famoso, vamos falar. Tem um fofoqueiro, né? Chega junto, antes do crime ele chega. Rapaz, teve uma senhora, esqueci o nome dela, que na enchente ela caiu, cara, caiu na água da enchente. Lá em Itapiruna. Virou meme, rapaz. Ficou rico esse meme. Enfim, então a concepção social é exatamente o quê? Todos têm acesso à saúde. E a biopsicossocial que está em vigor, né? Que é o bem-estar físico, mental, social, espiritual, cultural. Né? Então, aí conceitos, tá, pessoal, de saúde ocupacional. O conceito de unicausalidade e multicausalidade caiu por terra, que é o quê? Dizer que o acidente e a doença ocupacional, no caso do conceito de medicina do trabalho, ocorre por uma única causa. Isso foi destruído por quê? O acidente ele acontece por múltiplas causas. Pensando nisso, foi criado o conceito ocupacional, que, na verdade, o acidente acontece por agentes físicos, químicos, biológicos, de acidentes. Só que, mesmo assim, é que ficou um conceito, um entendimento reducional. Aí, sim, foi criado o conceito da atualidade, que é o conceito do trabalhador, né? Que, na verdade, claro, são múltiplos agentes, múltiplas causas, sim. Porém, esses agentes precisam de ser vigiados, é isso que faltava. Qual é o conceito do trabalhador? Trabalha com a prevenção, promoção da saúde do trabalhador. Porém, é necessário vigiar esses eventos. Se você não vigia, volta a acontecer o problema. Que aí entra o campo da vigilância em saúde. Quais são os campos da vigilância em saúde do SUS? Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental e saúde do trabalhador. São esses quatro. Então, hoje a definição
É o conceito de saúde do trabalhador. E assim, além, né, de vigiar a ocorrência de acidente ocupacional, se esse indivíduo se acidenta, ele tem que ser o quê? Recuperado e reabilitado. Por que hoje, gente, o indivíduo adoece tanto? Porque há uma forçação de barra, uma pressão entre produção e consumo. Se o consumo aumenta, tem que produzir mais. Mas quem que produz? A gente lembra lá das teorias gerais de administração. Já leu sobre administração? Alguém é administrador aqui? Taylor. É? Você é administrador? Não? Taylor criou a teoria científica, que ele dizia que o homem tinha que produzir. Né? Produzir. Não se preocupava com quem produzia. Era o conceito de homem-boi, no bom sentido, tá? Não no mau sentido não. O que o boi faz, gente? Leva chicotada e tem que carregar peso. Então, esse conceito de produzir é exatamente isso aqui, ó. Mas, cara, quem que produz? E a gente vê isso hoje. Os fast foods da vida aí, ó. Como que o povo trabalha? Doideira. Não sei como que é. McDonald's, fast food, né? Coloca a fotinha lá, que é o do mês, né? Funcionário do mês. Pera, mas quanto você me deu, meu filho? Só elogio? Tem essa estratégia de elogiar, né? Mas peraí, se eu produzir mais, eu quero participar do lucro. Se a empresa cresce, o empregado tem que crescer junto. Acho que eles dão uma bonificação. Dá uma bonificação. Não, é que Né? E o processo de doença. Isso tem que ser levado em consideração, gente. O indivíduo que trabalha e não tem momentos de descanso, ele vai adoecer, não tem jeito. Tomem cuidado com isso. A profissão ela é tentadora. Você termina a faculdade, você tem várias opções. Ah, mas tá difícil. Claro, o povo quer ficar tudo no Sudeste, gente. Todo mundo quer ficar no Sudeste. Não tem jeito. Ficar no Rio e São Paulo. Cara, vai para o Espírito Santo para você ver. Vai para o Centro-Oeste. Deixa o Espírito Santo aí. já tá mais. Região dos Lagos, Campos. Meu lá é prefeito, lá é meu garotinho. Campos está top. O cara quer ficar lá. Tem nada, tem um passarinho para dar água, fica lá. Meu pai não mãe. Reclamando da vida. Não, gente. Igual meu sobrinho terminou agora, ele formou na Unesp, na Estadual de São Paulo. Está lá remando em São Paulo. Até agora não conseguiu nada, quase nada. E só quer fazer residência lá em São Paulo. Meu filho acorda para a vida. Tenta no Pará, tenta lá no Oiapoque, no Chuí. Passou, você termina sua residência. Anestésio, são poucas vagas no Brasil, né? Ele porque meu sobrinho é muito inteligente, mas você está sendo burro. Aí quer ir para o exército. Pô, rapaz, eu falei, o pai dele é militar da reserva, né? Daltônico, tá? Capitão. É impressionante. Quando ele foi fazer o teste de exame oftalmológico, o médico, o capitão, falou: rapaz, vai embora, você não precisa fazer isso não, você vai atrapalhar seu trabalho. Ele perdeu na Marinha e na Aeronáutica, no Exército para saber. Pra ninguém fugir. Ele está na reserva, todo mundo capitão. Coisa de Deus, De Deus. Então, assim, buscar, né? Os objetivos, conhecer dessa população trabalhadora, isso aqui é importante. Você, quando atende um trabalhador, né? Vamos lá, junto está acabando. Quantas horas? 3 e 5. 5, 3 e meia, né? A gente consegue terminar, tem mais uma hora. A primeira coisa que você tem um trabalhador, você tem que atender esse trabalhador, você tem que conhecer a história todinha dele. E aí no final você faz um estudo demográfico e epidemiológico dentro da empresa. Porque você vai ter trabalhador ali com doenças crônicas. Ali você vai ter números de mulheres que você tem que ficar atento para quê? O Papai Nicolau, o pré-natal se engravidar e remanejá-la para um setor que não ofereça risco, né? Você imagina uma técnica em radiologia. Engravidou, ela tem que ser remanejada. Então você tem que conhecer tudo
médico do trabalho a realidade dessa população trabalhadora. Intervir nos determinantes de agravos à saúde, e eliminando. Por exemplo, o risco eu consigo às vezes eliminar. Se nessa sala, se esse piso for escorregadio, eu consigo evitar um risco de acidente aqui. Como? Mudando o piso. Isso aqui geralmente a gente faz até na aula de mapa de risco, a gente sempre definiu que esse piso aqui ele é escorregadio. Deveria ter colocado, né, um anteparo ou bichado, sei. Tem um risco de acidente. Alguém já escorregou? Já? A professora hoje de manhã quase Ela foi ali na mais da cadeira. Cadeira, né? Mas o piso aqui, ele não te derrapante. Então é um risco, ó. Eu consigo eliminar ele? Consigo, desde que eu mude aqui a conformação do piso. É muito bonito, né? Então, assim, a mesma coisa. O consultório tem regra para você montar. Você não pode simplesmente fazer um consultório como um quarto. Tem que ter regra. Tem que ter formas de fazer a parede, isolamento, enfim. A mesma coisa aqui, ó. Avaliar os impactos das medidas adotadas. Lembrando que tudo isso é feito em equipe, tá, gente? Se eu vejo necessidade de mudança de um setor, o engenheiro tem que estar do lado. Ele tem que conhecer de estruturas de saúde, né? Não é qualquer ambiente que pode ser um hospital. Tem regras. Né? A tinta tem que ser lavável, a parede ser lavável, não pode existir quina, não pode ter o quê? Rejunte. Isso tem que ser monolítico. Então não é qualquer cara para poder fazer uma mudança de um ambiente para evitar acidente ou doença, ele tem que conhecer de medicina ou de saúde ocupacional. Tomar as decisões, né? Essas decisões é da equipe. Muito cuidado, tá, gente? Eu vou tomar decisão. Muito bem, meu filho. Todo poder exige grande responsabilidade. Se você quer poder, ótimo. Sua responsabilidade ela é o quê? Proporcional. Você toma, sim, decisão naquilo que te compete. Que não te compete, todo mundo aqui, gente, o que a gente vai decidir? Decida em grupo. Cuidado, tá, gente? Estou lá fazendo medicina, né? Sou Deus. Terminei, nossa mãe. Está flutuando, ele é mais sempre acima de Deus. Vai se ferrar. Tá? O trabalho nosso sempre é em equipe. A gente sempre precisa do outro. Né? Nenhum homem é uma ilha. A gente trata e cuida do paciente. Tem gente que faz outra coisa. A gente tem que saber trabalhar em equipe. Tá? Estabelecer sistemas de informação, né? Existe uma relação de doenças ocupacionais ou agravos que devem ser notificados. Você está lá fazendo uma visita lá, né? Porque quem for trabalhar como médico da família tem que conhecer a área. Chega lá, o Zezinho tinha que estar na escola, está lá com o pai na roça, na enxada. Notificar, conselho social, conselho tutelar. Zezinho tem que ir para escola. Hoje ainda existem pais que têm filhos para os filhos trabalharem. Nossa, a minha geração foi mais ou menos assim, sempre foi muito numerosa. Os homens na época, literalmente, faziam um mau negócio, cachaça, ficava tudo nas costas das mulheres. E um monte de filho, o mais velho ia cuidando do mais novo e assim ia. Aí o mais novo sempre tinha uma vida melhor, conseguia estudar, né? E os outros não conseguiam. Essa história existe. A sociedade era machista, antimachista, gente. Né? Antigamente era o vou lhe usar, quem era o vou lhe usar? Se você vê a vida da mulher antes da década de 70, nossa, absurda. Absurda. Era chamada até, era definido como mulher objeto. Literalmente assim. Né? Então, esse sistema de informação principal é o SINAM. A gente vai ter uma aula só de SINAM. Né? Os eixos principais é a promoção da saúde, que é empoderando, fortalecendo os trabalhadores. Você deve sim criar nesse trabalhador noções, ideias, dos deveres, mas também dos direitos. Ele tem que saber dos direitos. Não é que você está lá espetando ele, ó. Não. É a obrigação do médico, do trabalho da equipe, mostrar para ele os direitos, mas também os
deveres. Não pode esconder dele os direitos. Né? A assistência à saúde ele vai oferecer, então geralmente como que se faz a consulta médica dentro de uma empresa ou instituição? De acordo com a demanda do trabalhador. Mas pelo menos uma vez ao ano, esse trabalhador ele tem que ser atendido pelo médico ou pelo enfermeiro. Né? Principalmente nos momentos de fazer os exames periódicos. Ou quando necessário. O cara chegou lá, está resfriado, enfim. Se o médico está lá, a carga horária do médico geralmente mínima e máxima são 30 horas semanais e mínima 15. Ele pode estar fazendo essa carga horária diferenciada. A vigilância em saúde do trabalhador é o quê? É a notificação do acidente quando acontece, do agravo. A notificação é feita no SINAM. Mas quando o acidente ou agravo acontece, ele tem que ser investigado, tem que se descobrir a causa. Essa é a forma de vigiar. Né? A empresa sempre coloca lá, cataloga, né? Quantos dias e meses que a empresa não tem acidente. E o acidente, se você tem condição de prevenir quando ele acontece, infelizmente, é culpa do trabalhador, devido à exposição a condições inseguras. Na saúde, a gente sabe qual é o principal? Pérfuro, cortante. Colegas aí se contaminam com HIV, um descuido. A gente observa, passa a observar agora, a gente vai ter disciplina nas práticas, principalmente de parto. Parto vaginal, se for acompanhar. Vi uma vez só uma obstetra com protetor nos olhos. E várias já se contaminaram. Micropartícula de sangue. Eu conheço um cirurgião que o sangue foi dentro do olho e ele se contaminou. E é engraçado, a pessoa tem instrução e quando tem uma sabidamente está parindo soro positivo, cesariana, e se paralitação, 2 luvas. Pode, você colocar 2 luvas, aumenta a chance de acidente, porque você perde o tato, até a mobilidade. É complicado. Aí, só para falar da questão que a gente já tinha comentado, né, o trabalho entrou no mundo como um castigo. Né? Adão e Eva pecou, né? Eva fez um pecado. Você imagina se não tivesse sido pecado original, gente? Olha que maravilha. Então, todo mundo bem, feliz, todo mundo peladão, ninguém tinha maldade com nada, tranquilão, tinha tudo. Mas era aquela árvore ali, ó, não pode. Não pode. E Eva veio de Adão ainda, né? É interessante quando você começa a questionar as coisas, né? Por que Deus permitiu isso? Você monta uma igreja. Que é assim, você começa a pensar demais, você vai abrir um monte de igreja, né? Deus sabia do que ia acontecer, né? O livre-arbítrio. Não contou para Adão o que ia acontecer. Então criou a regra, né? Não mexe nessa aqui. Assim? Hã? Será que queria que fosse assim? Exatamente. Exatamente. Você tem tudo, mas não mexe aqui não, meu filho. Aí tadinho da cobra pegou a desgraça para a vida inteira. Por ver cobra, hoje lembra da serpente do demônio, né? Do bicho. Culpa da cobra. Então, na verdade, entrou no mundo o trabalho como castigo, né? E sempre foi assim aqui, olha. Você imagina, você num deserto, nesse instrumento aqui de tortura, né? Era uma madeira fixa no chão e 2 cruzadas. E o indivíduo ele esticado ali. E deixava ali para morrer. Às vezes passava a víscera. Para rápido. Aí acabou tudo. Né? Então, pessoal, Então tá lá. o capitalismo, né, que é a nossa realidade, não adianta você pregar um socialismo, você pega o socialismo e você chora, você fica emocionado. Nossa, divisão, nossa, tá. Mas a maioria que é socialista vive o capitalismo, mas a população tem que ser socialista. Né? Come pão com mortadela e arrota, come Big Mac e arrota pão com mortadela.
né? Coloca o bonezinho lá do MST, mas tá de iPhone. Ué, dá para entender? Se é para dividir, vamos dividir, ué. Não vamos usar celular. Hipocrisia, né? Então, o capitalismo ele trouxe, na verdade, essa questão que, claro, o trabalho é mercadoria. Em que sentido? Claro, você vai trabalhar para ter o seu dinheiro, mas você pode escolher também o que você vai trabalhar, não vai fazer, a forma que você vai trabalhar. Hoje, para a medicina, por exemplo, ninguém quer trabalhar, ninguém quer ser concursado. Não tem quase ninguém fazendo concurso. Porque é mais interessante trabalhar com pessoa jurídica. Mas depende, se você pagar, né? Depende da idade, não dá para você fazer uma previdência privada. O que vai ser depois? Hoje quase ninguém faz concurso de medicina. Né? Então, na verdade, a decisão de como, quanto e o que produzir vai depender da questão do lucro, né? Então, assim, é o capitalismo que todo mundo vive, né? A China se curvou ao capitalismo, mas a população vive na miséria. O Xi Jinping, não sei das quantas lá do norte, lá, Coreia do Norte, ele está em dia com o cinema, né? Ele tem cinema particular, ele toma Coca-Cola. Mas a população não pode nem chorar na rua, senão ó, leva o cacete. Quando ele aparece, o povo começa a bater tudo para chorar. Hipocrisia, né, gente? Hipocrisia. Então, o que é ocupação? Ocupação é o que você exerce como função, né? Seja autônoma, seja, né? Como empregado. Esse empregado ele pode ser do setor público ou privado. Né? A maioria hoje tem optado pelo setor privado. O setor privado ele vai te exigir muito, mas você tem condição de trabalho, você tem condição de aparecer no seu trabalho, de ter um retorno, um resultado do seu paciente. Né? O público, infelizmente, deveria ser assim. E tem realmente diferença, gente. Quem for trabalhar num hospital federal é totalmente diferente do hospital municipal. Por que tem essa diferença? O dinheiro fica todo no hospital federal, não chega no estado, o estado distribui para os municípios. Então, muitos optam em trabalhar no setor privado e optam por trabalhar como pessoa jurídica, nem carteira assinada, porque você tem que declarar muito mais imposto de renda, né? E eu me ferrei, esses dias eu não sabia, minha CLT de teto já estava comendo solto, eu tive que entrar na justiça agora para tentar receber o que foi descontado acima de CLT, né? Então é furada, CLT só vale a pena você ter quando você tem um teto, o resto é PJ, né? Então o empregado é regido pela CLT, ou autônomo, né? Muitos são autônomos, trabalham por conta própria, tá? Que é isso aqui, trabalho por conta própria. Não podemos esquecer também que esse empregador, olha só, você é empresário, você emprega. Se a pessoa parar e pensar, se ela for humana, ela imagina, tem 1000 funcionários. Olha quanta gente depende desse cara. E como que o empregador e o empresário é perseguido no nosso país. A gente viu e vê todas essas situações. A gente até que já foi embora, deixou de investir aqui no país. O desemprego aumentou. Né? Então, o empregador, né, é um herói, porque ele emprega. Ah, mas ele paga pouco, mas por que você está trabalhando? Você tem que exigir, você tem que também oferecer, fazer por onde ganha mais. Né? Então esse empregador ele entra nessa ocupação. O trabalhador doméstico, né, a gente tem que chamar de secretário, não se sente ofendido, secretário. Né? Gente, é bem difícil, tá? Quem tem, segura, porque, trabalhador doméstico, alguém que tem sítio aí, precisar, esquece. Não consegue, não. Né? O trabalhador doméstico tem os direitos constituídos, excelente. Mas a relação que eles têm com o empregado, às vezes, com o empregador, não é uma relação de patrão e empregado. Porque se ele é CLT, ele tem que ter hora para chegar e sair, ele tem que levar a refeição dele, ele tem que usar o uniforme.
Tá? Tem colegas que tratam assim empregado doméstico. E eles adoram, amam. Eu não consigo ser assim. Mas só levo ferro. Isso é, quanto mais liberdade dá, mais Sim. de repente você É. Quebrou o copo, Dá desconta sua no casa salário. mesmo. Mas aí, o que a gente. Quem tem filho é refém hoje, tá, gente? A gente é refém de secretário do lar. A gente é refém. É impressionante. E eles sabem. Tá? E eles sabem que a gente é refém, a gente precisa. Faz chantagem. Tá? Infelizmente, não generalizando, mas ó, o trabalhador doméstico é bem complicado. É uma necessidade. Não tem como. Né? Se você pagar uma diarista é muito mais caro, né? Desculpa, a burrice é tanta porque elas poderiam criar, como os Estados Unidos, né? Ganhariam muito mais, mas não. Aí atestado sabendo que você precisa dela, que você tem que trabalhar. É muito difícil, tá? Hoje essa relação aqui de trabalhador, e paga tudo direitinho e coloca para assinar, porque depois vai falar que ficou uma horinha e você vai perder. Ou é aquela época que elas Ainda mais se dormiam for na casa. médico. O médico é rico, todo mundo, não? Ou é aquela época que elas dormiam até na casa. Né? Isso. que era- Enfim, são as ocupações. Todos esses aqui ocupados, eles têm direito à assistência à saúde do trabalhador. Claro, na assistência privada tem uma equipe própria, né? Na pública, quem que vai atender? Vai ser o programa do trabalhador. Todo município tem que ter. E em cada região, os centros de referência ao trabalhador, que é o CEREST. A gente vai entender todo esse bojo aí, todo esse desenho, tá? Aqui, o Confúcio, eu falei dele, ó, escolha um trabalho que você ama e não terás que trabalhar um único dia em sua vida. Isso aqui é a essência de fazer o que gosta, né, gente? Se você age dessa forma, você não vai ver seu trabalho. Quantas horas aí? 13h20? Então tá, tinha mais uma aulinha, semana que vem a gente termina e passa. Matéria, professor. Hã? Matéria. Começou. Nada. Só parte introdutória, sim?